Olá, tudo bem com você? Então hoje eu quero falar aqui sobre um assunto um pouco profundo. Talvez não polêmico, porque eu não vou falar nenhuma polêmica aqui. Mas eu vou falar algo muito profundo que talvez você nunca pensou nessa possibilidade. E foi lançado um filme chamado Dia D. E esse filme Dia D, ele tem o diretor Steven Spielberg à sua frente. E nesse filme ele retrata sobre ETs, sobre OVNIs, sobre contatos com ETs. E não é mais novidade nenhuma essa questão sobre ETs, sobre OVNIs, tanto é que os Estados Unidos estão abrindo arquivos sobre OVNIs, sobre os ETs. O próprio Brasil está abrindo arquivos, coisas que nunca antes foram feitas, estão sendo feitas agora. O que antes parecia apenas uma teoria, talvez até mesmo uma teoria da conspiração, agora não é mais uma piada. Na verdade agora parece que é real demais. É tão real que as pessoas não estão dando ênfase a isso. É tão real que as pessoas meio que passaram essa informação despercebida. Depois que começaram a abrir os arquivos e dizer para a população, olha, isso é verdade, isso não é mais brincadeira, isso não é mais apenas um filme, apenas uma série, isso é real. As pessoas, elas parece que estão dormindo. Mas o que talvez ninguém pensa é por que só agora? Depois de tanto tempo, porque se você pensar um pouco, OVNIs, eles existem desde tempos muito antigos, desde o Egito ou até muito antes. E provavelmente alguém já tinha provas dessas existências, como governos. Mas por que só agora? E esse filme Dia D, ele é lançado no momento em que esse assunto ele está no auge. Governos abrindo arquivos, pessoas em todo o mundo cada vez mais tendo avistamentos de OVNIs. Aqui no Brasil, por exemplo, tem pessoas que realmente viram. Tem outras que mentiram. Por exemplo, como aquele influenciador, né, o Mike. Acho que ele mentiu por aí, mas sim, existem pessoas que veem sim, que avistam sim. O caso do ET de Varginha está aí escancarado nos podcasts. Então já não é mais uma piada, mas é algo real, que sempre foi real, mas só agora estão realmente dizendo para a população, olha, o que antes era visto apenas como uma brincadeira, não vamos mais usar um tom de brincadeira para isso. E eu queria aqui entrar num assunto bem profundo. O que são os ETs de verdade? Será que eles são seres de outros planetas, outras galáxias? Ou será pior? Será que os ETs são os humanos do futuro? Isso muda completamente o psicológico do ser humano. Porque se você pensar bem, e eu fiz isso, eu parei um pouco para pensar, parei um pouco para refletir depois de tudo que está acontecendo no mundo. E nessas minhas reflexões, e claro, algumas investigações, alguns estudos que eu fiz, algumas buscas e procuras que eu fiz pela internet também, eu fiquei refletindo, será que realmente os ETs
não são humanos que vieram no futuro fazer alguma coisa aqui? Porque se você parar pra pensar bem, se eles fossem de outro planeta, por que eles viriam de tão longe pra cá? Se eles fossem de outra dimensão, por que eles viriam de tão longe pra cá? O que eles queriam aqui? Se eles são de outra dimensão, não vai saber se não é uma dimensão muito mais tecnológica, muito mais avançada. Por que eles iriam vir pra cá? E relatos, muitos relatos que eu já ouvi falar, e um deles foi que uma pessoa avistou um OVNI e o OVNI simplesmente parou ali no rio, no açude, e simplesmente aquele disco voador, ele drenou toda a água daquele açude. E faz a gente pensar o quê? Que eles possivelmente precisariam da água. Será que um ser em outra dimensão precisa de água? Mas se você pensar que eles são seres humanos do futuro, e talvez lá no futuro não exista tanta água potável, você começa a colocar cada peça do quebra-cabeça em seu lugar. O caso do ET de Varginha está sendo escancarado na internet, nos podcasts. Eu assisti um podcast de um médico que fez um exame rápido no ET, e ele disse que depois disso tudo, os chineses fizeram muitas perguntas para ele. Não só chineses, mas os chineses em especial fizeram muitas perguntas para ele. E ele falou que os próprios chineses falaram que os ETs eram o homem do futuro. Porque, dizendo os chineses, quando o ser humano evoluir cada vez mais, ele vai ficar parecido com o ET. Porque o cérebro ele vai crescer cada vez mais. E o nosso corpo já não vai precisar mais de tantos alimentos para se manter. Se você pensar lá na época que o ser humano começou a andar em pé, lá nos primeiros seres humanos, que vieram realmente humanos, os Homo sapiens, a alimentação deles era totalmente diferente. A mandíbula deles era maior, os dentes eram maiores, mais pontudos, o corpo deles era maior, mais largo, para que eles armazenassem mais gordura, mais energia. E de uns tempos para cá, o que aconteceu? O ser humano ele ficou mais magro, ficou com a cabeça maior, porque nós evoluímos, nós não precisamos mais comer, por exemplo, carne crua, não precisamos mais mastigar tanto os alimentos. Hoje nossas comidas são hiperprocessadas, cozidas, muito bem cozidas. Então, os chineses dizem que os ETs são os humanos do futuro, porque se você fazer ali o avanço do corpo humano, pode ser que seja muito parecido com o corpo de um ET. Então, se você pensar nisso, coloca muitas peças no quebra-cabeça. E também tem outro porquê. Por que só agora que estão dizendo que os ETs realmente existem? Se você parar para pensar, os ETs sempre existiram, mas sempre se esconderam. E por que eles sempre se esconderam? Será que eles não se escondem, entre aspas, porque eles não podem mudar a linha do tempo? Porque já pensou? Se eles chegassem na Terra e dissessem, nós somos os humanos do futuro, o que aconteceria? Eles mudariam a linha do tempo. O futuro de hoje, que é lá, quando eles voltassem, não seria mais igual. Se eles chegassem aqui e dissessem toda a verdade, mudaria por completo o futuro.
E talvez eles nem existissem se eles mudassem a linha do tempo. Por isso que eles se escondem tanto. Porque eles não podem mudar a linha do tempo. Sabe aquele efeito borboleta? Se uma borboleta bater as asas, tudo pode mudar no mundo? Pois é. Pode ser que eles se escondam por isso. Porque eles não querem que o mundo mude. Eles não querem que lá no futuro deles, eles talvez percam até a existência deles. Quem sabe eles estão aqui também para pegar recursos que lá não tem mais. Quem sabe eles estão aqui para fazer testes genéticos. Quem sabe eles estão aqui até para ajudar a humanidade a não cometer os mesmos erros que no futuro foram cometidos. Então, gente, essa reflexão é para você pensar. Vou deixar aqui essa reflexão e se você se interessa nesse assunto, deixa aqui nos comentários. Você vai assistir o filme de AD? Muito cuidado. Muito cuidado porque tem uma influenciadora aqui, a Carol Capel, ela disse que foi assistir o filme na Premiere e ela disse que as pessoas eram chipadas. Então, muito cuidado se você vai assistir. Não tô dizendo que é verdade nem que é mentira. Apenas dizendo que ela disse num vídeo público aqui no YouTube. Então, conta aqui nos comentários se você vai assistir o filme de AD e o que é que você acha dessas teorias que eu acabei de falar. Será que no futuro existe uma máquina do tempo? E que se os ETs dissessem que existe essa máquina, o ser humano ia fazer de tudo para usá-la? Então, gente, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e suas considerações sobre tudo que eu falei. Deixa teu like. Muito obrigada por assistir.